Fala galera, mais um episódio aí de Carona com o Dr. Hélio. Hoje eu achei interessante comentar um pouco do que eu sempre abordo com os meus pacientes na consulta de cannabis medicinal. É a explicação do porquê que a cannabis tem propriedades medicinais, né? Por que começaram a se investigar isso, por que a gente observa efeitos terapêuticos com o uso dos derivados dessa planta. E é bem simples a explicação. Russo, que é um grande pesquisador aí da cannabis medicinal, ele tem uma teoria e basicamente a cannabis medicinal gira em torno dessa teoria dele, que ele fala sobre a deficiência de produção de endocannabinoides. O que eu quero dizer com isso? A gente já nasce com um sistema cardiovascular, que é o responsável por levar sangue para o corpo inteiro, né? O sangue transporta os nutrientes, transporta o oxigênio. A gente nasce com um sistema respiratório, pulmão, brônquios, traqueia, né? Nariz. A gente nasce com vários sistemas para diferentes objetivos. Um desses sistemas que a gente nasce é o chamado sistema endocannabinoide. Ele funciona a partir da interação entre algumas moléculas que a gente produz. A principal delas aí é a anandamida, a molécula da felicidade, entre aspas aí. E a interação dela com os receptores, né? Receptores desse sistema, o CB1 e CB2, ela desencadeia um resultado, né? Uma função. Dependendo de aonde esse receptor está, ela vai desempenhar funções diferentes. É igual a adrenalina, por exemplo. A adrenalina no coração faz o coração acelerar. A adrenalina na pupila faz a pupila dilatar. Então, a mesma molécula, em lugares diferentes do corpo, vai ter respostas diferentes, né? Vai conduzir efeitos diferentes. A mesma coisa a anandamida. Se ela atua no cérebro, em uma região do cérebro, ela estimula um efeito. Se ela atua em outra região, outro efeito. E por que eu estou falando da anandamida? Porque a cannabis, ela tem uma molécula dentro dela, o canabidiol, o CBD, que é o principal, né, o mais estudado aí. Não o único fitocannabinoide, mas o mais estudado. Ele tem uma estrutura molecular muito parecida com a anandamida. E acaba que quando a gente administra esse canabidiol para a pessoa, no caso da cannabis medicinal, na grande maioria das vezes por via oral, mas pode ser por várias outras vias de administração aí, inalatória, cutânea, né, em cremes, pomadas que já tem, mas o mais utilizado hoje no Brasil é a formulação em óleo. Esse canabidiol consegue interagir com aqueles mesmos receptores que a anandamida interage, os receptores CB1 e CB2. E assim ele consegue ativar esses receptores como se ele fosse uma anandamida. E a teoria, né, daquele pesquisador chamado Russo, não é a nacionalidade dele, é o sobrenome dele mesmo. A teoria dele fala que algumas pessoas, por algum motivo, que a gente ainda não sabe qual, né, que sofrem influências genéticas, sofrem influências do meio ambiente, das práticas de vida da pessoa, essa pessoa passa a produzir menos anandamida e outras, né? Eu estou falando da anandamida porque é o mais fácil de exemplificar, mas a pessoa produz menos desses endocannabinoides, que são essas moléculas do sistema endocannabinoide que a gente produz. E aí a grande sacada se você produz pouca anandamida, vamos tentar repor ela. E essa reposição não é com a molécula de anandamida, essa reposição é feita com o CBD, que tem uma estrutura molecular muito parecida e acaba tendo o mesmo efeito que ela tem no nosso organismo. Então, é como se fosse, entre muitas aspas aí, tá? Mas é só para fins didáticos. O tratamento com cannabis medicinal funciona como se fosse uma reposição de vitaminas, digamos assim. Uma reposição, na verdade, de uma molécula que a gente produz de forma insuficiente. A gente acaba repondo o CBD no lugar dessa molécula. E a partir daí a gente tem os efeitos terapêuticos que a gente observa na cannabis medicinal. Então, não só o CBD, mas todos os outros fitocannabinoides, que são os canabinoides presentes na planta, né? Fito, de planta. CBD, o THC, canabinol, canabigerol,
tem vários outros aí um pouco menos estudados também, todos eles têm algum efeito no organismo. Os mais estudados até hoje são canabidiol, CBD, THC, canabigerol e canabinol. Esses são os que a gente tem mais estudos, mas tem pelo menos uns outros 10 aí, que geralmente estão relacionados com fatores antitumorais, a redução de resposta inflamatória, então redução de risco, né, de neuroinflamação, redução de citocinas inflamatórias, né, como eu comentei. Só que ainda estão em processo de estudo porque são mais recentes, a descoberta foi mais recente e aos poucos a ciência vai evoluindo nesse sentido. Mas o que eu queria passar para vocês era esse entendimento do porquê que a cannabis medicinal funciona. Não é uma coisa aleatória que alguém falou assim, vamos dar essa planta aqui e vamos ver se resolve. Não. Claro que os estudos começaram a partir da investigação do porquê que a cannabis fazia efeito em pacientes com epilepsia. Já tem relato de uso de cannabis há mais de 1000 anos atrás para tratamento de mal epilético, e o chá da cannabis na época fazia a pessoa parar de convulsionar, né? Isso foi o primeiro plim aí, o primeiro alerta para os cientistas se interessarem pelo assunto e começarem a estudar. Então basicamente é isso, o sistema canabinoide a gente já nasce com ele, existe essa possível essa teoria, né, de que por algum motivo a pessoa passa a produzir menos anandamida, e a lógica, baseando-se nessa teoria, a lógica seria a reposição de CBD. Se essa teoria está certa ou não está, já pra gente hoje já não faz mais tanta diferença, porque independente da teoria, o resultado terapêutico a gente observa que existe. A causa, né, a gente não sabe dizer se a causa realmente é uma deficiência de anandamida, uma deficiência de receptores, que seja. Mas o efeito terapêutico que já vem sendo estudado, isso a gente vê que tem sim bons resultados, né? As principais doenças aí tratadas hoje na cannabis medicinal, com a ajuda da cannabis medicinal, a epilepsia, principalmente epilepsias graves, crianças com síndromes genéticas que aumentam muito o risco de epilepsia, dores agudas e crônicas, a gente já consegue ter um efeito muito bom, de efeito tanto imediato, como de um efeito também prolongado, atuando ali na modulação da neurofisiologia da dor. Transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono também tem sido muito utilizado. A maioria dos meus pacientes hoje ou são ansiedade, depressão, estresse, ou distúrbio do sono, a grande maioria. Tem alguns poucos com epilepsia, alguns menos ainda com doenças psiquiátricas mais específicas, como bipolaridade, esquizofrenia, também podem ser ajudadas aí com a cannabis medicinal, sempre como tratamento adjuvante, é claro, não como tratamento principal, mas esse tratamento adjuvante auxilia bastante na questão da redução da quantidade de remédios que o paciente precisa tomar. Então, muitas vezes o paciente chega tomando 5, 6 remédios, cheio de efeito colateral por conta desse tanto de medicação. E aí, depois que a gente começa a cannabis medicinal, com essa regulação, né, do sistema endocannabinoide, a gente consegue controlar vários pontos dessas doenças principais e até outras comorbidades que vêm junto dessas doenças. E o paciente, na grande maioria das vezes, observa uma melhora clínica muito satisfatória, redução de remédio, redução de efeitos colaterais, pela consequência de conseguir retirar remédio ou conseguir diminuir a dose dessas medicações, geralmente medicações controladas, né, tarja preta, que atuam no sistema nervoso central, enfim. Então, basicamente o que eu tinha para falar hoje era isso. Lembre-se então do sistema endocannabinoide sempre que a gente for falar de cannabis medicinal.